pequena vila medieval de Murten, em alemão, ou em francês Morat, ou em português Morat, talvez seja mais fácil assim, situa-se no sudeste do lago com o mesmo nome, Lago de Morat, e preserva a sua aparência original com as ruelas pitorescas da vila. Esta vila é o chamado centro mais antigo da vila de Morat, e as arcadas são meadas agradáveis, como iremos ver brevemente. Situa-se na fronteira linguística entre o francês e o alemão, ou seja, da parte da Suíça alemã para a parte suíça francesa. E a esta fronteira chamamos de Röstigraben, ou Barreira Rösti. Como podem ver, o Rösti é um prato típico na Suíça. E este Röstigraben é o termo humorístico que descreve as diferenças culturais entre esta parte de Suíça alemã e da parte suíça francesa. E então, a vila de Morat situa-se no distrito do Lago, onde 76% da população fala alemão, 18% fala francês e 2% italiano. E no ano 2000, menos de 55% da população era católica e menos de 35% protestante. Portanto, encontramos a 11 km norte de Friburgo. E segundo o Office Fédéral de la Statistique, o equivalente ao Instituto Nacional de Estatística em Portugal, Morat conta com mais de 6.490 habitantes em 2013 e com uma densidade populacional de 538,6 habitantes por quilómetro quadrado. Este lago de Morat é muito popular para fazer praia, pois as temperaturas tornam-se agradáveis mesmo um pouco antes do verão chegar. Navegar, mergulhar, windsurfing, ski aquático, wakeboarding, surfbiking, rowing, paddleboarding, canoagem, caiaquing no lago e pesca são exemplos de desportos aquáticos que se pode praticar. Também se fazem diversas excursões de barco e também se pode utilizar o barco como meio de transporte, uma vez que estes três lagos do chamado País dos Três Lagos estão unidos através dos canais. Não é o Triângulo das Bermudas, mas os três lagos são o de Neuchâtel, o de Bienne e o de Morat. Exposição Mundial, Exposição Internacional, Exposição Universal, Feira Mundial, é aquilo que conhecemos e que designamos apenas por Expo. Em 2002, foi a vez da Suíça acolher a sua 6ª Exposição Nacional. As exposições correram à volta destes três lagos anteriormente referidos. Construídos em locais denominados por Artes-Plage, onde cada localidade tinha a sua diferente temática. Em Morat, o tema subordinado foi Instance and Eternity. A escola primária foi construída entre 1836 e 1839 pelo arquiteto Johann Jakob Weibel, natural de Morat. Este edifício é um testemunho de espírito livre e aberto, próprio da primeira metade do século XIX. O edifício escolar é, na verdade, a primeira construção pública suíça inspirada no Renascimento italiano, segundo o esquema arquitetónico da Escola de Munique. Foram utilizadas para esta construção pedras caídas da muralha. O edifício contém 3 portas de entrada para uma utilização separada das raparigas, dos rapazes e dos professores. O Kanonen-Metteri é um descampado relevado localizado na entrada oriental da cidade, mesmo ao lado da escola primária. Foi aqui que em 1476, Carlos o Temerário, em francês Charles le Téméraire, tinha munido as suas armas e artilharia para bombardear as muralhas da cidade. Durante a comemoração da Batalha de Morat, a 22 de junho, é posicionado um canhão neste espaço e o seu barulho marca o início das festividades. Encontramos-nos à entrada da vila. Aqui decorrem vários eventos, sendo a patinagem no gelo principal no inverno e cinema ao ar livre no verão. É em 1239 que a Porta de Berne foi mencionada pela primeira vez. Na Batalha de Morat, foi completamente destruída e teve de ser renovada várias vezes. A atual Porta de Berne data da segunda metade do século XVIII. Ela é obra do mestre Nikolaus Ebler, que também renovou a célebre Zeitglocke de Berne. No interior podemos ver um relógio de movimento que data de 1712, feita por Ducommun Irmãos em La Chaux-de-Fonds. Hoje em dia, o relógio funciona 24 horas por dia. Como podemos ver, o ponteiro das horas é representado por uma mão. Significa que Morat era um Estado de direito livre. Fundada por volta do século XII, Morat é um lugar encantado para passear. Temos um castelo de 1255 e as muralhas que datam do século XIV, e também um passeio junto ao Lago de Excelência. Esta é a Hauptstrasse, que em alemão quer dizer Rua Principal. Esta é a chamada Vila.
Depende da altura do ano em que nos encontramos de visita para ver e conhecer o dinamismo desta vila que é sempre constante. A decoração é um fator primordial. As flores e as suas cores, as fontes sempre bem decoradas, pelos eventos culturais que decorrem no momento, como as feiras periódicas, o mercado de Natal, o Carnaval, as marchas, uma festa anual que se chama Solenité, que foi anteriormente referida sobre o descampado que alberga os canhões. Dotada de inúmeros serviços ao público, como restaurantes e cafés, quiosques, padarias e pastelarias, bancos e a chamada junta de freguesia que aqui se designa por commune, por posto de turismo, chapelarias e ervanárias, lojas de roupa e calçado, hotéis, clínicas dentárias, lojas de malas e de artigos suíços, etc. Tudo no mesmo quarteirão, onde existem também apartamentos e estúdios, regidos por regras e estéticas exteriores muito específicas, uma vez que é património turístico. Há também uma curiosidade que é geral na Suíça, que é o reaproveitamento dos espaços subterrâneos que servem de cave. Da muralha é possível desfrutar das paisagens maravilhosas do centro da vila, dos arredores, assim como dos jardins que se situam no fosso da muralha. Estes jardins são ocupados pelos habitantes da vila de Morat. Esta muralha constitui 12 torres que funcionam como suporte. A determinação das torres vem da sua situação ou da sua função de diferentes períodos. E de este para oeste temos a Torre da Bruxa ou a Torre Vermelha, um nome que é dado em relação à sua função durante a Idade Média, a Torre Nova ou a Torre dos Mortos, pois está situado no primeiro local de matador da vila naquela época, a Torre Redonda, a Torre da Rua Fechada, a Torre da Prisão, a Pequena Torre, a Torre dos Padres, a Torre Semicircular, a Torre da Igreja Alemã, a Torre da Poeira, a Porta de Berne e a Torre dos Ferreiros. De livre acesso, esta muralha de Morat é construída de diferentes tipos de tijolos e pedras e diferentes tipos de acesso por escadas de madeira. Os corredores são seguros. Logo ao início deparamos por um magnífico relógio antigo com um pêndulo de pedra que ainda funciona. Estas muralhas foram construídas em diversas fases e as primeiras 15 pedras lançadas indicam que este muro data de antes da construção da vila, no século XII. Segundo um texto dos arquivos da vila, o rei Conrado IV mandou aos burgueses construírem uma muralha com 12 pés de altura da vila. Esta etapa está mencionada num documento original que diz que o rei prometeu isentar os cidadãos do pagamento de impostos por um período de 4 anos se eles construíssem um muro ao redor da cidade. Pontos de acesso à Igreja Alemã, criada em meados do ano 1400 com um estilo gótico e reconstruída em 1710 com um estilo barroco. Foi o conde Pedro II de Savoia que fez construir o castelo em 1255.
sob a porta de 1516, que foi reconstruída várias vezes e cuja forma atual data de 1755. A grande torre de 4 cantos era o sustento que Adriano e Bubenberg tiveram para monitorar o processo da Batalha de Morat. Após a denominação savoiana, o castelo permaneceu a sede administrativa dos oficiais de justiça de Berne e de Friburgo. Serviu também de hospital, caserna e prisão. Hoje, abriga a polícia do distrito do Lago do cantão de Friburgo. E no coração do castelo, decorre-se Murten Classics, são os concertos de música clássica que se realizam durante agosto e setembro. Lindensal é um dos locais mais antigos de Morat. Este jardim oferece uma vista excepcional para o lago. Na Idade Média, a juventude de Morat reunia-se nesta esplanada. Imitando os adultos, ela iniciou, entre outros, a arte da guerra. E, curiosamente, como é comum em alguns parques da Suíça, é possível fazer uma partida de xadrez. Situa-se entre o castelo e o Museu de Morat. Este monumento surge na 80ª edição da Corrida de Morat, que se realiza uma vez por ano. Começa na Porta de Berne, em Morat, e termina na Catedral São Nicolau de Friburgo. O Museu de Morat é um dos mais antigos do cantão de Friburgo. A primeira aparição em textos surge no século XIV, relativa ao moinho que se situa no piso inferior, anexado ao museu. Como exposição permanente, ilustra 6.000 anos de história da vila de Morat e da sua região. Os objetos expostos relatam a vida dos homens que viviam com os mesmos. É possível também assistir a um espetáculo multimédia que relata os acontecimentos da Batalha de Morat. E a cada ano, o museu também apresenta exposições temporárias. Esta rua chama-se Rathausgasse, que em português quer dizer a Rua da Câmara Municipal. É uma rua muito curiosa, foi palco de uma história trágico-cómica. Durante o verão de 1866, um circo americano passou em Morat. O número de elefantes tinha espantado os espectadores, mas no dia seguinte a população foi despertada pelo assustador acontecimento do elefante ter matado o seu domador, que passeava pela vila. Pediram então ao Arsenal de Friburgo o envio urgente de 2 peças de canhão com munições. Foi então que o elefante foi abatido
Ainda hoje permanece em exposição a bala utilizada que está conservada no Museu de Morat e o esqueleto do elefante que está em Berne no Museu de História Natural. Portanto, esta rua é também conhecida como Ruela do Elefante. Esta é a Câmara Municipal, ou Junta de Freguesia. Em francês é o Hotel de Ville e em alemão Rathaus. Um edifício que foi construído após o incêndio em 1416 e de seguida foi transformado e alargado em 1748 e em 1750. A Igreja Francesa foi construída em 1481 para substituir a antiga capela dedicada a Santa Catarina. Ela contém uma placa comemorativa do reformador Guillaume Farel em 1530. A construção é de estilo gótico tardio. Até 1476, a antiga capela de Santa Catarina encontrava-se na proximidade da atual estação de comboios de Morat. Ela foi destruída antes da Batalha de Morat e foi reconstruída mais tarde neste local. E se quem tem boca ou se todos os caminhos vão dar a Roma, existem vários percursos até ao lago. Uma vez em Morat, visitar o deslumbrante lago é paragem obrigatória. Ele próprio deixa qualquer pessoa deslumbrada e todos se aproveitam dele, até para fazer um piquenique. Repetir uma vivência pode não significar viver a mesma aventura, portanto há sempre algo mais para conhecer. Fica o convite em aberto para esta simpática e acolhedora localidade. Murten para uns, Morrat para outros, mas para mim é mesmo Morat.